Olá para você que nos acompanha no Bendito, a minha entrevistada de hoje, nesse período de eleições 2022, é a juíza aposentada, a doutora Zilda Romero. A doutora Zilda Romero, que o Umuarama conhece muito bem, porque ela foi juíza aqui por muitos anos, teve um trabalho notável aqui na comarca de Umuarama. Doutora Zilda, muito bem-vinda aqui ao Bendito, é uma satisfação recebê-la. Fala um pouco para a gente desse trabalho da senhora como juíza, que a senhora se aposentou agora em 2022, né? Uma trajetória, 33 anos de magistratura, na verdade. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Olha, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, né, que estão nos acompanhando, que estão assistindo, agradecer você por essa oportunidade de estar falando um pouco da minha trajetória, da minha história. Então, eu sou a juíza Zilda Romero. O meu sonho de criança era ser juíza. Então, eu, quando fiz a escola normal, fui lecionar na escola primária, advoguei alguns anos, mas fui atrás do meu objetivo, passei no concurso, fiz a Escola da Magistratura em 1987, logo em seguida passei no concurso e assumi a magistratura em junho de 1989. Eu já, quando passei no concurso, eu tinha que escolher onde eu ia iniciar a minha carreira como juíza substituta. E por meu irmão, Antônio Romero Filho, na época estar aqui em Umuarama, sendo prefeito de Umuarama, eu quis vir para a região noroeste. Então, minha primeira comarca como substituta foi aqui em Cruzeiro do Oeste, e outros municípios que pertenciam a Cruzeiro do Oeste. Então, eu atendi Cidade Gaúcha, na época até Pérola pertencia a Cruzeiro do Oeste, Maria Helena, Douradina. Então, eu atendi todos esses municípios, porque também fazia a corregedoria do foro extrajudicial, então a gente ia, e era juiz eleitoral, presidi tantas eleições aqui nessa região. E depois eu fui juíza inicial em Alto Piquiri, fui para Xambrê, fiquei quase 8 anos na comarca de Xambrê, indo e vindo para Umuarama, e na minha promoção da inicial para intermediária, eu fui promovida aqui para a comarca de Umuarama, atendendo a vara de família, crianças, adolescentes e corregedoria também do foro extrajudicial, e também em Umuarama atendíamos mais de 5 municípios, que na época pertencia e ainda pertence à comarca de Umuarama. Então tenho toda essa trajetória de mais de 20 anos na região noroeste do Paraná. Isso é muito interessante, doutora. Eu lembro da senhora, estava comentando aqui antes da entrevista, eu era repórter, estava começando, a senhora já tinha aí 4 anos de magistratura mais ou menos. As pessoas sempre falavam, a doutora Zilda é gente muito boa, mas não queira ser réu no tribunal dela, porque ela é implacável. Ela não dá moleza, então a senhora tinha aquela fama de linha dura, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso se confirma na sua trajetória como juíza, mas a senhora também era de uma generosidade incrível. A senhora recebia a gente como repórter no seu gabinete, dava entrevista, era muito didática, inclusive, na forma como a senhora expunha a situação. O repórter ele não tem o conhecimento da linguagem jurídica, eu tive a oportunidade de estudar direito, ficou mais fácil, mas a senhora, inclusive, falava para a gente o que era um recurso, o que era aquela hierarquia das leis, e era praticamente uma aula quando a gente entrevistava a senhora. Aí a senhora então foi para Londrina. Em que ano a senhora foi para Londrina? Em 2006, 2007 eu fui para Londrina. A gente acompanhou aqui uma decisão da senhora que foi a respeito de um pedófilo lá, um caso emblemático, não só no Paraná como no Brasil. E aí eu acompanhava o noticiário e via o nome da senhora e a gente se sentia muito orgulhoso. Falou, nossa, eu conheço essa juíza já foi de Umuarama, essa juíza é de Umuarama. Fala um pouco pra gente, doutora, se é que é possível, sobre essa experiência que a senhora teve lá em Londrina, entre tantas outras, né? Então, eu chegando em Londrina, eu fui atender uma vara especializada no combate à violência doméstica e familiar. E como a Lei Maria da Penha de 2006, em Londrina eu fiquei atendendo também as varas criminais como juíza substituta para depois pegar como juíza titular. E Londrina não tinha uma vara especializada. E
eu junto com as demais autoridades do município, Poder Legislativo, Executivo, OAB, a sociedade civil organizada, nos mobilizamos e sensibilizamos o Poder Judiciário, o presidente da época, da necessidade de ter uma vara especializada no combate à violência lá na comarca de Londrina, porque só tínhamos uma vara especializada em Curitiba, e no interior não tinha nenhuma, e nem no interior do Brasil. Então foi inaugurado em Londrina o primeiro juizado especializado no combate à violência, 5 de outubro de 2010. Mas como na época o presidente entendeu que a demanda da violência doméstica era pequena, porque era atendido nas varas criminais e as mulheres não tinham coragem de oferecer uma denúncia porque ia para uma vara criminal e o juiz atendia todos os crimes da vara criminal, tráfico, roubo. Então a vítima se sentia muito constrangida. E como ele achava que a demanda não ia ser muito alta, cumulou com uma vara de crimes contra crianças e adolescentes e crimes contra idosos. Então eu atendendo essa vara com essas 3 demandas, e eu fiquei de 2010 até a minha aposentadoria em 2022, atendendo toda essa matéria que envolve muito a família. É uma vara criminal que envolve a família, violência doméstica. Sim. É muito difícil a mulher ter que denunciar o companheiro, o marido, e mais difícil ainda a essa vara de crimes contra crianças e adolescentes, porque ouvi depoimento de milhares de crianças e o crime mais doído é o abuso sexual. E tinha um homem acima de qualquer suspeita, esse que o caso que você está se referindo, sim, advogado, assessor jurídico da sim, Câmara Municipal de Londrina, trabalhou até no Recursos Humanos da Prefeitura, foi candidato a prefeito, e quando veio à tona essa informação de que ele estava abusando de crianças de um bairro inteiro, se utilizando de ser político, ele adquiria a confiança das famílias desse bairro, era padrinho de casamento de muitos casais, levava cesta básica para outros, e adquirindo essa confiança, ele pedia autorização dos pais para levar a criança para um passeio. E nesses passeios, ele abusava sexualmente dessas crianças. Mas não só abusava, ele fotografava os abusos e ele fazia vídeos. Quando entramos com a busca e apreensão desses vídeos, desses computadores, tinha mais de 1000 arquivos. E decretamos a prisão preventiva ouvindo esses vídeos, mas os vídeos eram estarrecedores. Os advogados que assistiam e tinham que fazer a defesa dele desistiam da defesa, porque não tinha defesa. E os vídeos marcaram muito a minha carreira. Dos 33 anos de juíza, foi o processo que mais me marcou. Porque eram muitas crianças vítimas e crianças muito pequenas. E até hoje eu ouço a voz dessas crianças no vídeo. Uma de 5 aninhos de idade, cabelinho de Maria Chiquinha, aquelas perninhas grossas. No vídeo ela chorava e ela falava: tio, eu estou cansada, eu quero a minha mãe. E ele falava: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Continuava abusando dessa menininha que era quase um bebê, e no final ele dava uma Coca-Cola para ela tomar, e ela aceitou tudo isso porque era o aniversário dela e ele prometeu uma boneca de presente. A outra menina, que era irmãzinha dela, tinha 7 aninhos, a outra tinha 9, da outra filha até de uma pessoa muito influente em Londrina, tinha 7 aninhos, e a mãe não acreditava e estava nos vídeos. E a maioria, nós identificava a vítima e chamava o pai e a mãe. As crianças não contavam nesses passeios o que aconteciam, porque elas iam tomar um lanche no McDonald's, uma pizza. Para isso que ela saía e suportava tudo isso e não contava. Se você vê os vídeos, você não acredita que um homem é capaz de fazer isso com uma criança. Então, a pena foi a 282 anos. Foi uma das penas maiores do Brasil. E eu sempre fui implacável com os criminosos de estupro, porque tira a inocência da criança. É sequelas para o resto da vida. Por isso que eu defendo tanto na proteção, na prevenção, para as crianças não passarem para isso. E os maiores abusadores é dentro da família. O maior índice é de padrasto, mas eu atendi pais que abusavam das filhas,
padrasto, pai, avô, bisavô, o tio, porque a mãe às vezes vai trabalhar e deixa a criança na casa dos avós e o tio abusa, deixa na casa do vizinho e o vizinho abusa, e houve tantas crianças com tantas sequelas, e a maioria das vezes ela só conta para alguém de confiança e para a professora, e nesse período da pandemia, que elas não estavam na sala de aula, foi um índice muito grande de estupro dentro de casa. Então esse que eu combato, assim como a violência contra as mulheres, como aumentou esse confinamento, as mulheres dentro de casa, para salvaguardar a saúde, que todos ficamos confinados. E então, se ela estava com um companheiro violento, um marido violento, foi o período que ela mais apanhou e perdeu a rede de proteção, porque não tinha a irmã, a mãe, o pai para contar o que ela estava passando. Por isso, daquela campanha do sinal vermelho nas mãos, porque qualquer mulher se identifica, você vendo um sinal vermelho para chamar ajuda. Então, olha, foi uma experiência tão grande durante esses 11 anos e ainda acumulava com crimes contra idosos. Que população vulnerável, quando a família não tem estrutura para cuidar desse idoso, sofreram a violência psicológica, a violência patrimonial desses consignados que deixam o idoso sem possibilidade de alimentação, sem possibilidade de remédio, e quantos abusam da pessoa idosa que fica tão vulnerável. Então essas são, por isso que eu estou entrando na vida política, com experiência de 33 anos como juíza. Não podia falar, missão cumprida, vou cruzar os meus braços. Todo esse aprendizado, toda essa experiência, quero colocar a serviço da população que precisa do político e da política. Doutora, a senhora encerrou a carreira na magistratura agora em 2022 e vem para a vida política. A senhora podia descansar, podia viver uma vida merecida diante do grande trabalho prestado. Por que disputar uma eleição para deputada federal? Olha, quando eu analisei bastante sobre a minha carreira, porque eu tinha a possibilidade de ir para o Tribunal de Justiça como desembargadora. Mas eu já ia sair dessa área da violência doméstica, dos crimes contra a criança, contra idosos, porque ela ia para uma outra Câmara Civil. Então, eu fiz a opção de entrar para a vida política pela experiência, pelo aprendizado. E eu sempre falei que não tinha mulheres na política, as mulheres tinham que ter essa representatividade. E houve um chamado muito forte de todos os partidos, de todos os políticos me convidaram para uma filiação, para eu me candidatar. Então eu achei que estava na hora de mudar, porque no Tribunal de Justiça ou no fórum onde eu atendia, os casos que chegavam nas mãos do juiz, a mulher já tinha sido espancada, a mulher já tinha sido morta, a criança já tinha sido estuprado, o idoso já tinha sofrido violência. E eu luto muito pela prevenção, para que os casos não aconteçam, para que não chegue na justiça. E eu sempre fui voluntária em muitas ONGs, estou aqui com a Érica do Nós do Poder Rosa, que ajuda mulheres que sofrem violência a sair da violência. Pertenço à ONG do Outubro Rosa. Poderia estar exercendo as minhas atividades em qualquer ONG. Mas eu sempre falei que nós precisamos de recursos financeiros. Não podemos ter ONG que fica com esse pires na mão, vendendo pizza, pastel, pedindo para empresários. E nós sabemos que os recursos financeiros, com bons projetos, têm os recursos lá em Brasília. Por isso que eu quis ser deputada federal e nem estadual, porque eu acho que eu tinha que ser a voz em Brasília para implantar todos os projetos, as políticas públicas que são necessárias para trabalharmos na prevenção, trabalharmos muito na área da educação, com as professoras, valorização das professoras, crianças na sala de aula, não crianças exercendo trabalho infantil, correndo risco, correndo violência nas ruas, período integral, creches funcionando até às 19 horas e não fechando às 17, como tem funcionários que tem que sair correndo para pegar a criança na escola, tem que ter esse contraturno, porque as crianças ficando no vizinho, ficando na rua,
vão correr risco e vão sofrer violências. Então, quanta coisa que a gente pode fazer, mas estando na política. E nós precisamos da voz da mulher na política, da sensibilidade da mulher. Os índices de violência contra mulheres é muito alto. Cada 2 minutos, 25 mulheres sofrem uma forma de violência. As mulheres ainda são discriminadas, ainda sofrem o assédio sexual, ainda sofrem tantas violências que nós precisamos lutar para combater esse machismo do nosso país. Quantas mulheres morrem por dia porque quer sair do relacionamento violento e o discurso do homem é o mesmo? Se não for minha, não é de mais ninguém. E chega no fórum, se arrepende e chora porque ele vai preso. Essa mulher está morta. E os filhos dessas mulheres que morreram? As sequelas, os traumas. Porque geralmente os crimes de feminicídio são com requintes de crueldade. Eles matam as mulheres com muitas facadas, muitos tiros, queimadas, tudo com vingança. É um crime de vingança. E é um crime previsto e pode ser evitado. Por isso que nós temos que orientar as mulheres. Temos uma lei Maria da Penha, considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU. E mesmo assim o Brasil é o 5º país em que mais mata mulheres. Então essa defesa que nós temos que fazer é conscientizar, orientar toda a comunidade, porque todos nós somos responsáveis. Os homens têm que também vir para essa luta. O homem tem mãe, tem irmã, tem filhas, tem netas. Tem que estar junto conosco nessa caminhada, combatendo todas essas violências. Porque nós não podemos admitir que uma mulher, que a maioria ainda são mães solos, que trabalham fora, trabalham em casa, criam os filhos. Você sabe o valor que a mulher tem. Então essa mulher tem que ser valorizada, tem que ser enaltecida. Por isso que eu quero ser a voz das pessoas que precisam, da voz das mulheres em Brasília. E eu falo que os homens machões da política não vão calar a minha voz, porque eu sou uma mulher forte, sou corajosa e sou preparada, entendo de leis. E lá nós precisamos de alguém que entende de leis. Você acha, Leonardo, que 33 anos lidando com leis, eu não vou entender de leis? A senhora falou, é fundamental. Para legislar, precisa entender de leis. Legislação, legislatura, leis. Isso é vital. Prevenção. Como prevenir para que esses crimes, acho fundamental. O crime posto, o crime executado, já foi. Já foi. E não, agora evitar, é isso que é o importante, a sociedade precisa evitar. Doutora, isso é estrutural, mas como que a gente vai poder entrar na vida da família e mudar isso? A senhora falou sobre creches, né? Nós temos hoje uma falta de vagas em creche. Eu conheço pessoas que entram na justiça, vão no Ministério Público, o Ministério Público pede à justiça para garantir esse direito constitucional de creche. Ou seja, existe falta de vagas de creche hoje, inclusive em Umuarama. É importante destacar isso, a gente não vive aí num oceano azul. Como trabalhar nesse sentido da prevenção? Então, primeiro, conscientizar todos os prefeitos dessa necessidade de aumentar o número de creches com profissionais capacitados. E a criança, a mãe tem que trabalhar, já tem que ser, já desde o berçário, tanto o município como as grandes empresas, possibilitar que essa mãe leve essa criança, que tenha um berçário nas empresas grandes, a mãe amamentar esse filho, que é a saúde dessa criança e precisa estar no aconchego e próximo da mãe. Quando eu lembro que aquelas mulheres que lutaram muito para a igualdade de direitos, para ter o direito de 1 hora para amamentar o seu filho, esses empresários, elas morreram, atearam fogo nessas mulheres. Por isso que dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Quantas mulheres perderam a vida por lutar por nossos direitos? Se hoje nós temos direito ao voto, que é tão recente, de 90 anos, é porque muitas mulheres lutaram. E aquelas campanhas de quem ama não mata, porque quem ama não mata, e precisaram as mulheres ir à rua para mudar essa mentalidade, porque nos tribunais do
júri, e os advogados. Ele matou em legítima defesa da honra e era absolvido. Isso tudo foi mudando na justiça, mas mudando com muita luta. Então, nós estamos sempre que estar buscando e conquistando direitos, mas com muita dificuldade. A prevenção, a Lei Maria da Penha, é a lei que protege a mulher. Temos as medidas protetivas de urgência, proibição do homem se aproximar, a retirada do homem, o afastamento do homem agressor do lar. Mas às vezes o município não tem a estrutura. Eu implantei na minha comarca a Patrulha Maria da Penha para defender as mulheres com medida protetiva, que vão de imediato em socorro da mulher, o botão do pânico físico, o botão do pânico virtual do 153, o aplicativo 190 atendido pela Polícia Militar, que é do Paraná inteiro. Mas nós temos que dar efetividade à lei implantando esses serviços. Nós temos no Paraná 399 municípios. Você sabe quantas delegacias da mulher nós temos? Apenas 21 delegacias especializadas para atender a mulher. Nós temos as casas-abrigo para quando a mulher está sendo ameaçada ou correndo risco de vida, encaminhar essa mulher para uma casa-abrigo. Mas os 399 municípios, só temos 10 casa-abrigo, ainda que não acolhe os demais municípios pequenos. Então, nós vamos implantar em todos os municípios polos a Casa da Mulher Paranaense. Em Londrina, o prefeito já começou, já tem o terreno e vai construir a Casa da Mulher Londrinense. Maringá também, o prefeito já está mobilizado para construir a Casa da Mulher Maringaense, que seria a Casa Lilás. Então, essas casas, todos os serviços no mesmo local. A Delegacia da Mulher, o juiz, o promotor, o defensor, o IML, a Guarda Municipal, tudo para a mulher ser atendida em um único lugar, porque senão ela sofre a violência institucional, ficando jogada de um lado para o outro, ela desiste do boletim de ocorrência. Então, um assunto muito sério também é a educação. Os últimos números aí que nós vimos divulgados são terríveis, não são nada positivos. E a gente vê principalmente a importância da educação nas séries iniciais, né? Tá tendo falha aí. O que pode ser feito para melhorar? A gente entende que um cidadão, quando ele cresce com uma educação de valor, né, ele cresce um cidadão muito mais responsável e ciente dos seus direitos e deveres. O que dá para fazer aí para melhorar a educação? A senhora pretende trabalhar nessa área também? Muito, 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 porque eu falo, tudo depende da área da educação. As pessoas vão só serem promovidas com uma educação de excelência, mas nós temos que mudar essa estrutura dessas escolas que não estão cativando as crianças e os alunos. Ele está muito grande a evasão escolar. Então nós temos, primeiro, que valorizar as professoras e os professores, capacitando, tendo uma boa remuneração e uma escola que cative os alunos, porque além do ensino, das disciplinas necessárias, temos que ter o esporte, a cultura, o lazer, cativar essas crianças dentro da escola para não correrem risco na rua. E isso é possível se sensibilizarmos todos os políticos, as autoridades, para investir pesadamente na educação. Educação, educação, e a família é a base. Temos que estruturar essas famílias, porque realmente a família é a base da sociedade. Uma família estruturada, os filhos serão estruturados. Por isso que temos que defender a família, defender a educação. E a saúde também é prioridade, porque nesse período de pandemia, graças a Deus nós temos um SUS, mas temos que ter aí um SUS acolhedor, que as pessoas não precisem ficar horas e horas aguardando. Então, quanta coisa boa a gente pode fazer e só vamos conseguir isso se estivermos em Brasília, sendo voz, mobilizando toda a sociedade, todas as autoridades para implantar todas essas políticas públicas, muito necessário, porque eu falo que a política tem que cuidar das pessoas, de quem precisa da política e do político. Doutora, eu li esses dias, né, a juíza almaramense Zilda Romero, e é muito gratificante porque a senhora criou esse laço afetivo e esse laço com a cidade muito grande. Queria aproveitar um momento aqui e
pedir para a senhora assumir um compromisso com o eleitor de Umuarama. Embora a senhora seja de Londrina, tenha encerrado a magistratura em Londrina, a senhora tenha aceitado o convite desse grande líder que é o Marcelo Bellinati, do Progressista, a senhora teve convite de vários outros partidos, como a senhora mesmo disse, mas a senhora também é uma umuaramense, a senhora é uma londrinense e umuaramense. E hoje nós estamos aí com uma falta de lideranças muito grandes. Não que não tenhamos as lideranças, mas elas não estão tendo ainda o destaque necessário para convencerem o eleitor de que eles podem ser um nome ativo na política. Isso com certeza vai mudar. Mas o meu pedido é que a senhora assuma esse compromisso com o Umuarama de que a senhora, uma vez eleita deputada federal, sendo essa voz implacável lá em Brasília, assuma esse compromisso de trabalhar por Umuarama e de ser uma deputada também de Umuarama. É o que eu estou aqui, levando o meu nome, porque eu quero ser a deputada federal de Umuarama e da região, porque eu sou filha de Umuarama, sou cidadã honorária de Umuarama, amo essa cidade, e a minha família é toda daqui, a minha irmã, o meu irmão, minhas sobrinhas, e eu, sendo eleita, eu tive que seguir uma carreira. E na época o Umuarama era intermediário e eu tinha que ir para a final. Encerrei a carreira em Londrina, mas estou retornando. Vou ter um escritório, sendo eleita, um escritório aqui em Umuarama, atendendo toda a população e atendendo todas as necessidades. É um compromisso que eu tenho com a população de Umuarama, capital da amizade, de estar sempre junto com vocês, atendendo todas as demandas. E então vou representar Umuarama e a região na Câmara dos Deputados Federais, por isso que eu tenho que estar em Brasília para trazer todas essas políticas públicas necessárias para combater a violência contra as mulheres, combater a violência contra as crianças e adolescentes, combater a violência contra os idosos, atendendo a família, mas também atendendo todas as reformas necessárias, a reforma tributária, tantas reformas que precisam lá em Brasília, e eu quero estar junto, atendendo para melhorar. Queremos um país maravilhoso, o país da esperança. Por isso que eu falo que eu quero estar junto para dar esperança para as pessoas. Muito bom. Doutora, eu sempre termino a entrevista com um ping-pong. Eu vou citar uma palavra aqui que está muito comum em política, algumas palavras. Eu gostaria que a senhora respondesse, então, em pequenas palavras, como a senhora entende. Armas. Eu, como luto no combate à violência, eu fico muito triste porque eu acho que as pessoas não têm que estar armadas. As crianças, toda a família tem que estar protegida, e não é armas, é educação. Não é construir presídio, é construir escola. Sou contra esse armamento exagerado. Aborto. Também sou contra. O aborto no Brasil é crime. É crime. Só há duas possibilidades da prática do aborto em lei. Quando a mulher grávida está correndo risco de vida, então se faz a opção aí para salvar a vida da mãe. E quando a mulher é vítima de um estupro, aí está previsto na lei. Não precisa nem da autorização judicial. Só nesses dois casos a lei permite o aborto. Mas eu sou contra, porque a gente tem que sempre defender a vida e a vida já dentro do outro. Corrupção. Olha, se eu combato a violência, todas as formas de violência com a corrupção, e eu sou implacável, é o que eu mais vou combater, é a corrupção. A corrupção mata na saúde, mata na educação, mata na segurança, mata. Então, a corrupção, implacável. Certo, doutora. Deixa alguns segundos agora aí para a gente finalizar essa entrevista. Eu gostaria que a senhora pudesse falar com o eleitor aí, aproveitando a nossa audiência. Olha, eu quero contar com o voto do eleitor, da eleitora, da mulher. Eu sou a juíza Zilda Romero e o meu número é 1180. Eu conto com esse apoio, conto com esse voto tão necessário, porque para passar num concurso dependia só de mim, mas para entrar na política eu dependo do eleitor e da eleitora. Então, dia 2 de outubro, aquele voto consciente. Não troque o seu voto por nada, porque a maior arma que você tem em suas mãos é o seu poder de voto. O voto é secreto. Escolha os melhores
para o bem da sua família, dos seus filhos e do nosso país e do nosso Paraná e da nosso Umuarama e da região de Umuarama. Um beijo a todos e muito obrigada. Que Deus abençoe todas as pessoas. Muito bem. Doutora, boa sorte na sua caminhada. Obrigado pela presença aqui. Que Deus abençoe a senhora. Ai, obrigada por essa oportunidade.